Olha, Bia! E aí, Bia, tudo bem? A Vanessa deve estar por aí também. Vocês estão me ouvindo bem? O Ícaro! Tudo bem? A Antônia também deve estar por aí, né, Antônia? Tá me ouvindo bem? Maria Clara, tudo bem? Olá! O pessoal tá chegando aí. Tá ouvindo bem? Beleza, então não vou colocar o fone. Se eu precisar, ele tá aqui do lado. E aí, Júlia, tudo bem? Tô aqui hoje para falar do tema que você pediu ontem. Tá aqui separadinho. Já já a gente vai começar a falar. Vamos esperar o pessoal entrar. Vamos esperar todo mundo entrar aí. Legal, legal. Também, olha só, faz tanto tempo que a gente não se vê. Quando? Anteontem, né, Bia? Eu vou colocar os temas aqui, tá? Que eu separei para hoje. Foi até a pedido da Júlia, a Júlia Moraes, oficial, que tá aí. Ela pediu um pedido que é para falar sobre dicas de audição. Vou falar também um pouco sobre a carreira artística. Mas se vocês quiserem fazer perguntas e também no final quiserem propor algum assunto ou algo que vocês querem falar mais, né, querem que eu traga, desenvolva, enfim, vão colocando que a gente vai trazendo, eu vou trazendo para as próximas lives, para os próximos ao vivos. Vamos esperando o pessoal entrar aí. Ícaro deve estar na operária, né, Ícaro? Como que estão as aulas lá? Já já a gente se encontra, né? A sua mãe marcou uma aula comigo pra você, acho que no dia 3, né? Eu vi a agenda hoje, tem uma aula marcada, acho que numa quarta-feira, né? Eu não lembro de cabeça, não consigo decorar a agenda. Olha, tem mais gente entrando aí, o Edson, tudo bem, Edson? Seja bem-vindo. Romance, tudo bem? Quarta, muito bem. Quarta tá marcada a nossa aula. Felipe, quanto tempo! As suas aulas também precisam terminar, né, doutor Felipe Domingues? Hilda, tudo bem, Hilda? Seja bem-vinda. Davi! E aí, Davizinho, que agora já não é mais Davizinho, é Davizão, tá mais alto que eu, né, Davi? Tô esperando o pessoal entrar e aí eu começo a dar seguimento aqui no assunto que a gente vai falar de hoje. Saudades também, Davi. Tô sabendo que você tá em cartaz, sua mãe me convidou pro espetáculo, eu ainda vou ver, vou me organizar e vou te assistir. Vamos lá. Mais 2 minutinhos, ou 1 minutinho e meio, a gente começa. Enquanto isso, ó, se vocês quiserem ir falando o que vocês acham sobre o tema da carreira artística. Ó, Keila Furk! Tudo bem, Keilinha? Um beijo pra você também, saudades, Maria Clara. Se vocês quiserem ir colocando temas temas não, né? O tema é a carreira artística e as dicas de audição. Quiserem ir falando aí o que vocês acham da carreira artística, o que vocês acham da audição. Se vocês acham que é muito difícil, que sei lá, o que vocês acham? Tava conversando ontem com a Keila, foi muito legal o nosso papo de
né, de a gente que trabalha com... Nós que somos atores, cantores e trabalhamos com teatro musical, e a gente é professor também e passa e ensina e também passa a nossa experiência para as pessoas. Você acha que está ficando difícil? Você fala o nome dos seus filhos. Ah, tá. Porque são seus filhos que são artistas, não é você. Tá. Júlia Moraes, difícil. Ah, Hilda, o João Lucas Martins. Ah, legal. Deixa aqui que depois eu vou dar uma olhada no Instagram dele pra eu saber quem é também, que eu de nome eu sou péssimo. Ah, é verdade. A Keila Furk que tá aqui com a gente, ó, que tá assistindo, ela tá fazendo, né, tá participando da banca da audição do School of Rock. E a gente tava conversando sobre não só a gente ter habilidades de interpretar ou de cantar ou de dançar, mas de algo a mais. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso também. Estou voltando do teatro. Ah, ensaiou o dia inteiro. Aqui perto da minha casa, né, Bia? A Lara! Larinha, tudo bem? A Lara faz tempo que eu não vejo, de verdade. Camila também deve estar assistindo, né? Bia, o teste foi demais. Obrigado. Ah, é verdade. Que bom. Agora a gente só esperar, né, Bia? Pra quem não sabe, a Bia fez um teste, não vou falar, a gente não fala qual é, tá bom, Bia? Deixa guardado. Quando sair o resultado você fala, que é mais legal. Fica no clima de expectativa para qual teste foi. Que bom, vamos aguardar. E a Bia fez um teste para um projeto muito legal, né, Bia? E todas as coisinhas todos os testes que vão aparecendo para a Bia, a gente faz o trabalho contínuo, né, de interpretação individual, como coaching, mas sempre que ela tem um teste em específico, ela vem trabalhar a questão do teste e ela vai mais segura, né, Bia? Fala aí. O que você acha de dar uma passada, de a gente trabalhar antes de ir para a audição? Acho legal isso, você coloca aí o que você acha. Oi, Mari, tudo bem? Ó, já temos 12 pessoas assistindo essa live, muito legal. 11, alguém saiu. O Rafa apareceu aí. Estevão, tudo bem? Ó, o Pablito! O Pablito vai participar da live também, vai estar aí assistindo. Tata Caruso, tudo bem? Enviou uma sugestão para participar do seu vídeo ao vivo. Como é isso? Suas dicas são sempre... Ó. Ah, obrigado, Bia! Aí o pessoal tá entrando. Tem alguém aqui, a Cris. Tudo bem, Cris? É a Cris, não é? Eu tô reconhecendo pela foto, porque tá aparecendo CCP Ribeiro. É você, não é, Cris? A Cris é a minha esteticista. Cuida desse rostinho bonito aqui, né, Cris? Aliás, tô precisando voltar aí pra gente dar a gente manter que a idade está chegando para todo mundo. Bom, eu acho que meio que todo mundo entrou, que ia participar meio que da live hoje, né? De qualquer forma, esse ao vivo aqui eu vou deixar gravado. Então, eu acho que o Instagram deixa gravado por 24 horas, né? Acho que uma amiga minha falou assim, deixa gravado que daí eu assisto depois. Raquelzinha, tudo bem, Raquel? Seja bem-vinda também. Raquel voltou com as aulas faz pouco tempo, né, Raquel? Raquel foi minha aluna e da Jupep, né? E aí a gente ficou um tempo sem fazer a aula e agora a Raquelzinha tá voltando com as aulas. Ai, tá bom. Vou aprender como que faz isso para deixar nos destaques também. Eu sou novo no Instagram ainda, não entendo muito bem como é que lida com tudo isso aí.
Bom, então beleza, eu vou começar falando aqui e vocês interajam, tá? Então assim, se tiver dúvida, vocês quiserem perguntar algo ou quiserem também adicionar o que vocês acham, podem adicionar, que acho que vai ser legal, tá? Antes de tudo, lembrando que eu tô fazendo os lives porque eu vou dar uma aula, vai ser uma aula mesmo no YouTube na semana que vem, no dia 27, às 20 horas. 20 horas, 27, que é uma quarta-feira que vem às 20 horas. Hoje eu escolhi ser 21 horas porque é quinta-feira, trânsito, até as pessoas chegarem nas casas, enfim. Eu mesmo quase cheguei e falei, nossa, acho que eu vou começar a live no meio do trânsito, porque quase não cheguei em casa. Mas enfim, semana que vem, na quarta-feira, dia 27/3, às 20 horas, eu vou dar uma aula ao vivo. Normalmente eu dou aulas particulares individuais e dou aulas em grupo, ou dou preparação para pessoal em grupo também, para fazer testes de musicais, testes de filmes ou televisão. Eu sempre dou aula de preparação. E agora eu estou começando a soltar conteúdo na internet. Ó, o Pedro, tudo bem, Pedro? E Márcio, seja bem-vindo. Eu estou começando a soltar alguns conteúdos na internet, falando sobre o meu trabalho e soltando dica e coisas que eu tenho. Oi, Ellen, tudo bem? Ale Hacker, tudo bem? Seja bem-vindo. Bem-vindos. Olá. Sou eu, Ju. Gente, às vezes eu não reconheço pela foto, tá? Mas tudo bem, tudo bem. Ó, o Pedrinho, tudo bem? O Pedrinho deve estar Pedrão já, né? Última vez que o Pedro fez uma preparação de workshop pro Mini Chaplin comigo, né? Pedrinho. Aliás, Pedrinho arrasou no teste. Né? Acho que até recebeu o elogio da Cláudia Raia, né, Pedrinho? Mas enfim, eu estou soltando os conteúdos na internet, estou começando a passar um pouco mais das aulas e das dicas do coaching, né, que eu tenho trabalhado, que tem dado certo para as pessoas, né? Não é uma coisa de orelhada que eu tenho feito de siga os meus conselhos, não é isso. É um pouco da parte teórica do que eu estudei e da experiência que eu vivi. E também aí as pessoas veem e eu dou essa orientação, essa mentoria, né? Esse suporte. Eu tenho vários alunos e vários amigos que são amigos alunos que fizeram parte desse processo, né? Por exemplo, o Felipe Domingues também, que é amigo, é aluno, tá aí, já fez vários coachings. Obrigado, Rafa, tá puxando meu saco. E tenho vários amigos que já passaram também, que estão em cartaz, como o Fred Silveira, que está no Fantasma da Ópera. Quem mais? O Júlio Assad, que está fazendo Sunset Boulevard. Ele trabalhou comigo na preparação, nas audições, durante os ensaios, durante as estreias, ainda está passando com preparação comigo. Deixa ele mais seguro, principalmente para ele continuar até a estreia, que nem estreou ainda. A Fabi Bang, que passou também comigo, a Fabi Bang a Fabi Bang foi no meu comecinho de carreira como coaching, que eu comecei dando esse suporte, né? Eu tava no começo ainda, fui dando suporte para ela, foi muito legal e depois eu fiquei muito contente, né, de ver o resultado também da Fabi. E toda vez que eu encontro com ela, vou assistir, ela fala: Fê, eu lembro todo dia de você. Se você estiver assistindo aí, Fabi, depois comenta. E é isso, tá? Então, vou começar falando aqui um pouco sobre a carreira artística. Vamos lá. Tenho uma cola aqui do meu lado, tá? Não sei se vocês vão ver que às vezes eu tô falando aqui e tô olhando pro lado. É tipo o apresentador, que tem aquela fichinha, só que eu não tenho a fichinha, eu tenho a cola. Então vamos lá. Coloquei o primeiro tópico aqui da carreira artística. Todo mundo, né? Tanto a Hilda falou assim, né? Que é muito difícil. A Júlia falou, é muito difícil. E uma das coisas, até como artista que às vezes não começou a carreira artística ou já começou, tem muita gente que às vezes eu escuto falar que tem muito altos e baixos, né? Como lidar com esses altos e baixos da carreira artística? Ou como iniciar a carreira artística, que é muito difícil, né? Enfim. Bom,
para começar, pra gente ser ator ou cantor, né? Não basta só a gente ter a incrível habilidade de interpretar maravilhosamente bem ou cantar maravilhosamente bem, né? A gente depende de uma coisa chamada perfil. Então, a gente tem que estar consciente de quem nós somos. Isso é a primeira coisa. Então, eu acho que o autoconhecimento de saber quem você é, qual o seu perfil físico, qual o seu perfil vocal, você saber mesmo quais são as suas potencialidades, as suas características, às vezes até características positivas e negativas, enfim. Eu acho que o autoconhecimento de saber quem é você, isso vai te tirar um peso. Ou, por exemplo, Hilda, de você saber as características e habilidades ou perfil que os seus filhos têm para fazer determinados papéis. Porque às vezes a gente não pega, ou às vezes a gente nem é chamado, porque a gente não tem um perfil específico para aquele papel ou para aquele personagem. E tudo bem, né? Eu acho que a gente tem espaço para todo mundo. Às vezes não tem para aquele espetáculo, para aquele musical, para aquele projeto, mas vai ter um perfil específico para aquilo que você se encaixa para um outro espetáculo, para um outro papel. Então, acho que o primeiro passo, se você tem consciência e desse autoconhecimento do seu perfil físico, das suas qualidades, características e potencialidades, fica mais fácil de você saber, de você às vezes levar esse suposto não, né? Porque você sabe que você tem consciência e admite, poxa, aquele não tem perfil para mim, não tem papel para mim, tá? Eu, por exemplo, fiz um teste esses dias e tinha uma amiga minha na banca e aí eu até fiquei meio assim de perguntar para ela depois como tinha sido o teste e tal, e eu saí com uma impressão positiva. Eu não passei do teste, mas depois ela me puxou de canto e falou: nossa, Fê, que legal, o seu teste foi muito bom, fazia muito tempo que eu não te ouvia cantar, você cantou muito bem e foi muito legal, foi muito bom, mas eu acho que talvez não role, tá? Porque você tem cara de muito jovem. E ela falou: você também tem cara de jovem? E talvez não role por causa disso, né? Porque o diretor está tendo um critério com perfil físico muito rigoroso, ele sabe muito bem o que ele quer. Então eu já estava seguro quanto a ser escolhido ou não, mas com esse feedback que ela me disse, isso me deixou contente. Falei: poxa, fiz uma boa audição, não passei, e porque o diretor realmente sabe muito bem o que quer. Então, às vezes essa coisa de ser difícil ou não, porque às vezes neste exato momento a gente não pegou nenhum papel, a gente não pegou nenhum trabalho, ou até mesmo você que é pai ou mãe, o seu filho não pegou nenhum papel, não pegou nenhum trabalho, não significa que isso nunca vai acontecer. A gente às vezes tem que ter um pouco de paciência, de galgar essa carreira artística, né? As pessoas têm que te conhecer, têm que ver, às vezes você tem que fazer mais testes para as pessoas te conhecerem, enfim, tá? Antigamente eu também, eu comecei eu não sou de São Paulo, eu sou do interior, comecei a vir para São Paulo quando eu tinha 18 anos, né? Comecei a virar maior de idade, comecei a vir para São Paulo para fazer testes de publicidade. E eu lembro que eu fazia muito teste de publicidade. E quando eu estava lá com uns 22 anos, eu comecei a fazer não só teste de publicidade, depois eu comecei a fazer teste de musical, teste de televisão, cinema, fiz um monte de teste. Acho que eu fiz algumas publicidades, já tinha feito uma ou duas publicidades, mas eu nunca me dei muito bem com publicidade. Eu gravei 2 publicidades, se foi muito, em 10, 12 anos de carreira. Mas teve uma época, uma vez que eu encontrei com um amigo meu, como foi o Vitor Cardoso, aliás foi aniversário dele ontem, eu falei assim: nossa, Vi, eu não aguento mais fazer teste. Eu fico na final dos testes e não passo, tô com vontade de desistir. Aí ele falou: você tá maluco? O que você tá falando? Você tá falando bobagem. Então, às vezes, é a ansiedade de a gente querer que as coisas aconteçam para ontem, né? Às vezes a gente vê amigos nossos na televisão, ou em cartaz, ou no espetáculo, fazendo espetáculo, e a gente: eu não tô fazendo, eu preciso fazer. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu perfil. Então, quanto a essa questão de ser difícil para começar, para iniciar, a gente tem que ter um pouco de paciência e tem que ter essa prática, tá? E começar a pegar esse domínio de teste, de audição,
que aos poucos você, como ator e atriz, vai ficando mais seguro e vai ficando safo de audição, e o seu filho também. E até mesmo você, que às vezes leva o seu filho para audição, você vai sabendo, né, as artimanhas de audições e vai melhorando a cada audição. Não significa que fez esse teste e não passou, acabou o mundo. Não é isso. Existem outros testes, outras audições. Então é desafiador, né? Não é simples, porque não depende só das suas habilidades, depende também de um perfil físico, externo, enfim, tá? Deu? Seu tá travando? Poxa, mas vai ficar gravado. Se você perdeu alguma coisa, Maria Clara, você assiste depois, tá bom? É isso. Outra coisa, eu falei um pouco, né, de quem quer começar ou quem está começando a carreira artística e sente um pouco essa dificuldade de iniciar. Então, tenha paciência que uma hora vai, tá? Eu digo por experiência própria. Às vezes dá um desespero mesmo. Mas pensa, eu tinha uma professora, só para terminar esse assunto, mas já vou pro próximo, eu tinha uma professora nos Estados Unidos que ela falava, ela é uma professora específica de audição, e ela falava pra gente assim, cada audição é uma oportunidade de você praticar para outras pessoas, praticar para as pessoas que entendem do negócio e estão te observando com um olhar, não crítico, mas com um olhar, olhar crítico seria. Então, em vez de colocar esse peso na audição de que eu tenho que passar, ou esse é o trabalho da minha vida, é pensar que cada audição é uma oportunidade de você praticar. É como se fosse uma estreia. Cada audição é como se fosse uma estreia que você estivesse fazendo. E cada estreia que a gente faz, a gente sai mais maduro, mais seguro. Então, tirar um pouco esse peso desses testes das audições, isso também ajuda. E ter fé e paciência que uma hora vai, tá? Bom, às vezes também tá entrando mais gente. André, Gui, tudo bem? Seja bem-vindo. Tô seguindo o assunto, mas depois vai ficar gravado aqui no Instagram por 24 horas, eu acho. Se você perdeu alguma coisinha, se você volta depois do vídeo, assiste essa partezinha aí. Tem algumas pessoas, né, que eu já... Não só pessoas, às vezes artistas que me procuram, alunos, e também às vezes pais de alunos que falam, poxa, mas eu gostaria que... eu já ouvi pai falando assim, meu filho é talentoso, ele canta, ele interpreta, mas eu gostaria que ele não escolhesse essa profissão, porque essa é uma profissão muito instável, ou muito difícil. Realmente, é uma profissão instável, mas é porque às vezes a gente esquece, e eu digo a gente porque eu no começo eu esqueci e não tinha consciência, que é uma profissão de autônomo, como qualquer outro autônomo, né? Então não é uma profissão que é como um concursado público, que você passou no concurso ou você passou no teste, você vai ter aquele salário ou aquele cachê pro resto da vida. Não é assim que funciona. Então você tem que ter a consciência de que você pegou esse trabalho, você pegou esse projeto, ele uma hora acaba. Então você precisa ter uma... Eu sempre achei que era importante ensinar isso nas escolas de teatro, porque nunca ninguém me falou. Eu fui ter que aprender na prática, né? Mas pensar como uma carreira, como uma forma de administração mesmo do seu dinheiro, né? Então, se você pegou um trabalho, você tem que pensar que aquele dinheiro ele vai acabar quando acabar o trabalho também. Então, se você pensar como, vou dar um exemplo, como um arquiteto. Um arquiteto ele vai lá e ele pega um apartamento como um projeto, né? Se ele não tiver um próximo apartamento em mente, depois que acabar aquele projeto daquele apartamento, ele vai ficar sem dinheiro. Então ele precisa continuar fazendo o marketing dele como arquiteto, precisa estar oferecendo para outras pessoas o trabalho dele, enfim, ele precisa continuar divulgando esse seu trabalho para que tenham outros projetos após esse projeto que ele vai terminar. Então é a mesma coisa com a carreira artística, com o teatro, né? Então se você tem esse projeto agora, não significa que, ou mesmo se eu sou protagonista desse espetáculo, vão me chamar para todos os outros espetáculos, agora eu estou resolvido, agora eu fiz a minha vida. Não é bem assim. Você precisa continuar fazendo o seu trabalho, você precisa começar a pensar no seu próximo projeto também, tá? Porque isso uma hora acaba.
Não sei se vocês estão ouvindo os meus cachorros. Eles estão numa guerra ali do outro lado da porta. Espero que não esteja atrapalhando. Outra coisa que eu coloquei aqui, que é muito legal, que é muito importante a gente pensar. Esse é às vezes eu coloquei aqui, ó. Coloquei um tema assim: profissões que pagam as contas. Quando eu estava nos Estados Unidos, um professor meu, a gente estava no improviso, né? E aí ele falou assim para uma menina: pense que você é uma lavadora de pratos, tal. E ela falou assim: minha vida seria horrível. Ele falou: não necessariamente. Ele falou: tenho vários amigos que têm profissão de lava-prato, que nos Estados Unidos tem muito essas profissões de part-time, né? Que é meio período, que eles eram lavadores de prato para poderem fazer mais testes, para poderem estarem disponíveis para os testes. Então eu escuto muita gente às vezes falar assim: poxa vida, mas é tão caro fazer aula de canto, mas é tão caro fazer coaching de interpretação, mas é tão caro fazer um videobook para monólogo, mas é tão caro fazer fotos novas, mas é tão caro isso, mas é tão caro aquilo. Sim, as coisas são investimento e você precisa investir na sua carreira. Precisa investir em aula de canto, em aula de interpretação, em aula de dança, principalmente para teatro musical, né? E se você não tem dinheiro, realmente você precisa ter uma grana para você poder investir nisso. E lá, meu professor tinha falado isso, que ele tinha vários amigos que tinham isso muito bem resolvido, né? Então a gente, não sei se vocês já ouviram, né, que metade de Nova York, metade dos garçons, ou mais da metade dos garçons, sei lá, de Nova York são atores e atrizes, porque eles trabalham para poder pagar suas contas e poder investir mais na sua carreira. Quanto mais você investir na sua carreira, quanto mais você tiver seguro em cantar, interpretar e dançar, melhor. Mais você vai ficar na frente das outras pessoas, porque afinal de contas é uma competição, né? Eu costumo dizer para os meus alunos quando vêm trabalhar o coaching comigo, que é como se estivesse indo para uma Olimpíadas, né? E tem nas Olimpíadas, numa competição de natação, o primeiro lugar para o segundo lugar, a diferença é de milésimos de segundos. Então é mais ou menos parecido. Quem pega o papel e quem não pega o papel, a diferença é muito pequena. Então quanto mais preparado você tiver, quanto mais seguro você tiver, melhor. Maior a chance de você pegar o papel. Outra coisa que eu coloquei aqui, que é o plano B. A Ju voltou. Seja bem-vinda de volta, Ju. Eu coloquei assim, o bendito plano B. Marisol, seja bem-vinda, Marisol. Tudo bem? Eu coloquei assim, né? O bendito plano B. Tem até uma época, vou abrir um pouquinho aqui, né? Quando eu estava trabalhando com Mas aqui a realidade é bem diferente. Subempregos levam o dia todo, seu 10 horas por dia. Sim, isso é verdade, Hilda. Isso é bem verdade, os empregos que pagam. Mas eu vou te falar uma coisa que acontecia comigo. Então, por exemplo, eu, quando tinha 18 anos, antes de fazer 18, tinha 16, 17, porque com 18 comecei a vir para São Paulo. Eu estudava no interior, no SESI, no Teatro Popular do SESI, com a direção do Júnior Mosco. E eu tenho até vários amigos, se uma hora eles assistirem esse vídeo, eles vão poder dizer, como fala, eles vão ser, esqueci a palavra, mas eles vão dizer que isso é verdade. Eu estudava teatro, às vezes eu ficava 6, 7, 8 horas por dia no teatro estudando, porque eu fazia parte do núcleo de pesquisa do Teatro Popular do SESI, então a gente apresentava peças, enfim. E eu estudava, eu não tinha tempo de trabalhar, para pegar um emprego fixo. Se eu pegasse um emprego fixo, eu só estudava e trabalhava. Eu não poderia, só estudava na escola normal, eu digo, né? Eu estava no segundo ano da escola, só estudava na escola normal e eu não teria tempo de estudar teatro. O que eu fiz? Eu comecei a vender chocolate na porta do teatro. Pois é, por muitos anos, acho que por 2 anos, eu vendia chocolate na porta do teatro. A minha mãe, quando eu era criança, ela teve uma fábrica, então ela sabia fazer chocolate, ela me ensinou, enfim. E aí eu vendia pirulito de chocolate, eu vendia bombom de chocolate. O pessoal do SESI, do clube do SESI, todo mundo me conhecia pelo garoto de chocolate. Então assim, eu não conseguia... Testemunhas, isso, obrigado.
eu não conseguia e eu não podia, eu era um adolescente, né? Eu não podia trabalhar no emprego de 8 horas, mas eu podia, na parte livre que eu tinha na minha casa, fazer esses chocolates e vender. Então, sei lá, na época eu lembro que às vezes, quando tinha espetáculo infantil, né, que era tarde, às vezes eu vendia R$100 de chocolate numa tarde. Era, sei lá, 14, 15 anos atrás, isso, mais ou menos isso era bastante dinheiro pra mim. Então já me ajudava a pagar as minhas contas, a pagar minha condução, a pagar tudo que eu precisasse pagar, que supria, né, as minhas necessidades. Então, assim, a gente tem que pensar em possibilidades de alcançar o nosso objetivo, né? Infelizmente, eu acho que a gente devia ter sim, poder trabalhar, né, períodos diferentes de 4, 6, né? Não ser todo mundo trabalhar às 8, porque às vezes, sei lá, é igual aos Estados Unidos, seria incrível, mas a gente não é a nossa realidade. Então, mas a gente não pode deixar de fazer as coisas por conta que a nossa realidade não permite. Então a gente tem que achar formas de achar maneiras de achar esses empregos que pagam as contas para a gente poder investir na carreira. Porque investir na carreira com essas aulas e com esses materiais é muito importante. É a nossa, por exemplo, foto é um cartão de visita. Rogeri, tudo bem? Tem gente chegando aí agora, beleza? Beleza, tô seguindo aqui que eu ia falar do plano B, né? Acho que eu comecei a falar, mas eu não terminei de falar. Então, antigamente, eu vou falar porque também é uma experiência minha, tá? Eu sei que eu tô com o paciente, eu vou ficar mais uns 20 minutinhos e eu acabo, tá bom, gente? Não vou ficar tomando o tempo de todo mundo, não. Falando aqui do plano B, todo mundo que fala assim, poxa, eu tenho que ter um trabalho de quem já está trabalhando, por exemplo, né? Eu tenho que pensar num plano B se não der certo, tem que pensar numa outra profissão se isso não der certo, tem que já pensar numa outra coisa se não der certo a carreira do ator. Quando a gente pensa na possibilidade do se não der certo, a gente acaba não investindo 100% de energia naquilo que a gente queria colocar ou naquilo que a gente queria fazer. Sabe por quê? A gente já tem eu já tenho um plano B, tá tudo bem, se eu não passar, tá tudo bem, eu tenho meu plano B. Se eu não fizer isso aqui, tá tudo bem, eu tenho meu plano B. Entende? Então a gente já vai pro teste, por exemplo, se não vou dar tudo de mim não, eu tenho meu plano B. Se eu não passar, tudo bem, eu tenho meu plano B. Então a gente tem que tomar cuidado com essa história do plano B. Entende? Não é importante, se você tem outras habilidades e você sabe fazer essas outras habilidades, é uma coisa, né? Então, por exemplo, tem gente que fala, acho muito legal o seu plano B como coaching, como professor de interpretação. Não, eu falo, isso não é um plano B, isso faz parte do meu projeto como ator. Quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Essa é a minha ideia. Foi por isso que eu quis me tornar coach, e eu queria me tornar coach porque eu quero ser específico treinador de atores, porque quanto mais eu treino, mais eu me treino também. Então eu já neguei muitas vezes, e às vezes eu nego, para dar aulas de teatro, porque meu foco não é ser professor de teatro. Acho muito legal ser professor, mas o meu foco é ser treinador. Quanto mais eu treino, eu vejo que as pessoas treinando com as pessoas, eu vejo que as pessoas têm resultado, eu coloco isso em prática comigo também. Então isso não é um plano B, isso é um trabalho que faz parte da minha carreira artística como ator. Olha quem chegou, a Júlia, tudo bem, Ju? Chegou e já deve ter saído. O Gabriel tá aí também. Você não tá no espetáculo não, Gabriel? Então, por exemplo, eu coloquei um exemplo aqui muito legal, que é do Miguel Falabella, por exemplo. Vocês vão falar, mas é Miguel Falabella, não dá pra comparar. Mas a gente tem que ter parâmetros, né? E tem que ter ídolos para poder, se basear, ou qual seria a palavra? Ou pra gente se inspirar, né? O Miguel é ator, mas ele é diretor e ele também é escritor. São duas coisas que agregam pro trabalho dele como artista. Então, tem muito ator que a gente fica de sexta a domingo no Billy. Entendi. Eu achava que era de quinta. Poxa, que vida boa, hein?
Que gostoso! Olha só. Tomara que a moda pegue, né? Bom, é como eu tava falando aqui, né? Ele faz coisas que agrega para a carreira dele, como artista, né? Pelo menos eu, admirando, eu vejo isso e eu acho muito legal. Ele tá sempre atuando, ele tá sempre escrevendo, ele tá sempre dirigindo. E eu tenho muitos amigos e colegas também, e tem outros atores que eu conheço que ou às vezes estão atuando ou às vezes estão dirigindo. E isso é muito legal, porque uma coisa acrescenta a outra. A gente tem que continuar estudando às vezes o quanto nesses anos, depois que eu virei coaching, o quanto eu parei para reler os livros de interpretação que não estão todos ali, mas tem alguns aqui atrás. As vezes que eu parei para ler e reler, para entender aquele conceito que às vezes eu colocava em prática de forma muito intuitiva, mas para passar para a pessoa, então eu tinha que ter certeza que aquilo estava interno em mim para eu poder passar. Então o aprendizado ele triplicou. Então essa coisa do plano B a gente tem que tomar cuidado, de não pensar num plano só que se nada der certo eu viro o hippie. Lembra, né? Essas pessoas já falavam isso, né? Já ouviu alguém falar isso. Se nada der certo eu viro o hippie. Então você já está pensando em virar hippie. Então toma cuidado. Né? Agora você começar a pensar nas outras habilidades artísticas que você tem e agregar no seu propósito como artista, isso é legal, tá? Bom, eu já falei aqui umas coisinhas sobre audição, falei sobre dicas, né, também tô curtindo, manda ver, é muito bom estudar. A Sol tá aqui, ó, só me enrolando, né, Marisol? Vou puxar a sua orelha na frente de todo mundo, quando você vem pra cá, né, só marca comigo, eu vou, Fê, eu vou na outra semana, tem que vir terminar suas aulas, menina. Bom, eu falei um pouco, né, sobre a carreira artística para quem ainda não começou e para quem já começou, né? Karina! Para quem não começou e para quem já começou na carreira artística, né? Então, essa é a minha dica aí. Então, né, para quem tá chegando agora, se quiser depois vai ficar gravado, assiste o comecinho só para não repetir. Tá? E agora eu vou falar um pouco sobre que a Ju pediu, né, Ju? Você tinha pedido ontem para dar dicas de audição. Bom, vamos pensar. Vocês todos aqui, a maioria já foram para uma audição. Antes de eu falar, vou perguntar para vocês, eu quero que vocês escrevam aí. Como vocês se sentem quando vão para uma audição ou quando vai ter uma audição? Como vocês se sentem? Que nem no começo, né, algumas pessoas escreveram, né, o que vocês acham da carreira artística? Algumas pessoas falaram assim, é difícil. Vai, Ju, comenta aí. Você falou, né, já fiz vários testes. Como você se sente quando você vai para uma audição? Ou vai ter uma audição de algo que você quer fazer? Ou te chamam para um teste? Às vezes não precisa ser só uma audição de musical. Ou um teste de um seriado, ou de cinema, ou de televisão, ou de teatro. Como vocês se sentem? Tô esperando vocês escreverem. Pense. Ansiosa. Ansiosa, muito bem. Eu também fico ansioso. É normal. Afinal de contas, somos seres humanos. Que mais? Só a Júlia vai escrever? Que mais? Eu me sinto meio ansiosa, meio nervosa, meio ansiosa, meio nervosa. Eu também. Eu, às vezes, antes de sair de casa, eu tenho que ir no banheiro umas 3 vezes. Parece que meu sistema inteiro desregula. Faz parte. Bia, você tá com o celular do seu pai, é isso? Tô vendo aqui agora, André. Agora que eu vi. Um misto de pânico, esperança e alegria. Eu também, isso é verdade. Pânico, esperança e alegria. Estevão, eu acho... Desculpa que subi um pouquinho, eu tenho que ver. Pera. Eu acho que a energia da banca influencia no nosso desempenho. Já passei por bancas que me deixaram confiante e outras que me deixaram coagido. Isso é verdade.
É verdade, mas às vezes também, eu não vou estar defendendo, né, só puxando, mas às vezes a banca também tá lá, tipo, há 10 horas por dia, né? Você já deve ter sido a oitava não, mas a banca já tá lá, tipo, há 10, 8 horas, escutando as pessoas cantarem ou dando os textos. Então, às vezes não é por mal, ou às vezes pode ser por mal também, não sei, né? Mas é importante a gente pensar também, se colocar no lado do outro, né? Isso é interessante. Sinto pressionado, porque tenho que provar minhas habilidades em 12 compassos. Isso é verdade, Mário. Uma coisa que eu fiz ginástica olímpica, né? Não sei se vocês sabem, e eu amava ginástica olímpica. Eu treinei por uns 9 anos ginástica olímpica. E eu adorava as competições. E o que a gente falava era, a gente precisa provar, às vezes em, sei lá, salto sobre o cavalo na época, em tipo 5 segundos, algo que você treinou 5 anos. E se você errar um passo, você põe tudo aquilo a perder. E é meio que isso, né? Me sinto pressionada porque tenho que provar minhas habilidades em 12 compassos. Infelizmente é meio que isso. Então, quanto mais audições a gente fizer, mais a gente vai tá treinado pra gente conseguir provar essas habilidades em esses 12 compassos. E dá, que nem a ginástica olímpica, né? Você vê que tem os ganhadores da medalha de ouro, eles conseguem provar em 4 segundos tudo que eles treinaram em anos, né? Que é treino e prova. Você tem que sempre se colocar à prova. É por isso que os atletas vão para a competição o tempo inteiro e se preparam para as competições, né? Não é só ir para as competições. Esse é o grande lance do meu trabalho, que eu falo e eu acho que todo mundo tem que se preparar para as audições. Não é somente, porque eu sou ator, eu sou cantor, né? Eu não me preparo para uma audição, é importante se preparar. Vamos lá. A Hilda, minha filha perde o sono, meu filho fica bem até não entrar. Na última audição teve que segurar o microfone com as 2 mãos por causa da tremedeira. Claro, Lara, eu me sinto nervosa. Eu também às vezes meu sono fica leve. Isso é normal, né? A ansiedade é normal, a gente ficar ansioso, assim, quando a gente se preocupa com algo que está para acontecer, né? É normal a gente ficar ansioso. Então, mas às vezes essa né, a gente se preocupa, essa pré-ocupação, né, esse pensamento que vem antes daquele algo importante que a gente tem que fazer, às vezes é importante, né? Então, a gente pensar por exemplo, né? O que fazer, Hilda? Talvez eu responda falando sobre como que eu acho, né? Peraí, eu vejo muita gente com medo da palavra next, mas dá um jeito na barriga mesmo, cara. Né? Então, o que fazer, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Às vezes eu fico com insônia, né? Eu fico preocupado que está chegando a audição. Então essa preocupação às vezes é importante e saudável porque minha audição é amanhã, poxa vida, e eu tenho que fazer tudo o que eu posso para eu ir muito bem e eu provar tudo que eu posso nesses 12 compassos aí, que nem a Mari falou. Então eu tenho que pensar em fazer todas as ações possíveis para que eu me sinta seguro. Então, por exemplo, eu gosto de levar lanche para a audição, porque às vezes minha pressão cai. Então, se eu vou dormir e minha audição no dia seguinte eu não preparei um lanche, eu vou ficar mais ansioso. Eu gosto de levar todas as minhas músicas para a audição, caso me peça uma outra música, enfim. Se minha pasta não estiver dentro da minha mochila para eu ir para a audição no dia seguinte, isso me deixa ansioso. Então, se eu começo a fazer todas as ações que eu preciso para a audição que vai acontecer, isso pode ser que me deixe um pouco menos ansioso. E essa pré-ocupação, essa preocupação, né, que eu falei, ela é importante para você saber e parar e pensar, poxa, eu fiz tudo o que eu preciso fazer? Eu preparei a minha partitura? No meu caso, eu preparei o meu lanche? Eu estou levando uma roupa extra para eu dançar? Eu estou levando o meu sapato de dança para eu dançar? Então, às vezes, a preocupação, ela é importante para você saber se você deixou tudo organizado para a audição, né?
O que é? Também me sinto pressionada porque estou velha. Ah, vou puxar sua orelha. Velha. Olha, teatro não tem idade, hein? E sem falar que você não tá velha. Para com isso. O pior é quando a banca não leva em consideração o seu talento. Já disseram na minha cara que eles queriam pessoas brancas. Observações, não era questão de perfil. Entendi. Tá, vou falar por partes, tá? E também feliz porque tenho chances e pensando que vou conseguir, porque eu tenho muita confiança. E se eu não passar é porque Deus tem um trabalho lá em cima, guardadinho pra mim, mas quando não passo. Fazer o checklist ajuda, né? Vou adotar. Ah, sim, com certeza, também fico um pouco triste. Sim, com certeza. Pera, tanta informação. Várias coisas. Isso é normal, ficar triste se a gente não passar. Se você não ficasse triste, eu ia falar que você é ET. Todo mundo fica triste, né? Se é algo que a gente quer, a gente não passa, é um pequeno luto. Algo morreu ali que não se realizou pra gente e consequentemente a gente fica triste. Isso é normal. E aprender a lidar com essa tristeza faz parte da vida de todo ser humano. Bom, eu queria falar uma coisa aqui, lá em cima que falaram, que talvez eu responda algumas coisinhas, que eu acho que é interessante. Alguém falou, né, de ansioso, pressionado, preocupado, várias coisas. O que é interessante? Numa audição, quando a gente vai para uma audição, como eu falei, né, é uma competição, porque você está competindo com outros candidatos. Então, logicamente, quem for melhor ou quem estiver mais preparado pega o papel, pega o personagem. Se fosse uma competição de esporte, ganha medalha, né? É importante a gente pensar por esse raciocínio. Agora, o ambiente de audição ele é muito hostil. Eu digo hostil porque você tem que provar às vezes algo em 12 segundos, né? Tem tudo isso. Às vezes a banca faz uma cara que parece que não está gostando de você. E às vezes não é porque não está gostando, porque está cansado, né? Ou às vezes não está gostando mesmo, pode ser, porque não vou falar que isso não existe, e pode existir sim, existe, né? Então, todas essas questões às vezes desestabilizam a gente. Agora, o importante quando a gente vai para um ambiente hostil, quanto mais seguro a gente tiver, melhor, porque o ambiente já vai te deixar desestabilizado. A audição já te desestabiliza. Então você vai ter que achar ferramentas que te deixem seguro. Vou dar exemplo de quais são as ferramentas que te deixam seguro. Então, por exemplo, né, tem muita gente que... Vou dar exemplo de pessoas que são cantores, e são excelentes cantores, mas não são atores, que querem fazer teatro musical. Aí às vezes eles chegam e falam, eu não sei o que eu vou fazer. Teve uma menina uma vez que me falou assim... eu acho que eu vou segurar o microfone. Eu falei assim, mas não tem microfone na audição. Ela, como não tem microfone? Eu vou cantar com o quê? Então, ela não sabia como se fazia uma audição de teatro musical. Então, aprender como se faz uma audição de teatro musical, talvez isso deixaria ela mais segura. Se eu vou cantar uma música, é teatro musical. Não pode esquecer que é teatro. Saber interpretar essa canção, né, que nem a gente fala, trabalhar o acting your song dessa canção é importante. Se você sabe exatamente o que você está cantando, se você sabe exatamente a história que você está contando, isso pode te deixar seguro. Se a música você canta e domina ela, as técnicas e as inspirações, você sabe exatamente o que você faz com a sua voz, isso vai te deixar seguro. Então, por exemplo, outra coisa aqui, né? O autoconhecimento. Ele é muito, como eu falei lá no começo, né? Ele é muito importante. Você tem que saber o que te desestabiliza e o que não te desestabiliza. Então, por exemplo, seu sono, o sono da filha da Hilda, né? Às vezes ela fica sem sono porque ela fica ansiosa, nervosa, tal, né? Fica preocupada com a audição. Eu também fico sem sono. Se tá chegando uma audição, e eu sei que às vezes a gente fica sabendo antes da audição, né? De musical, isso é legal. Que às vezes dá uns 4 dias ou 3 dias pelo menos, não é tão em cima da hora. Então, se eu tô sabendo de uma audição, eu me conheço que eu fico sem sono, né? Então, por isso que eu tô falando da importância do autoconhecimento. Quanto mais você se conhecer,
melhor. Porque daí você vai fazer ações que vão te deixar seguro. Então vou te dar o meu exemplo. Eu sei que eu fico sem sono. Então o que eu vou fazer quando estiver chegando a minha audição? Eu coloco aqui, eu sou uma pessoa que eu gosto de meditar. Então eu medito diariamente. Inclusive eu ensino os meus alunos a meditarem nas aulas. Se a Raquel tiver aí ela vai ser uma prova, né, Raquel? A gente meditou ontem em aula. Eu ensino os meus alunos a meditarem em aula. E eu sou uma pessoa que medito todos os dias. Então, meditar me deixa menos ansioso, me deixa mais equilibrado. Se eu sei que vai ter uma audição, se eu medito uma vez por dia, se eu puder meditar 3, 4, 5 vezes por dia, e isso vai me deixar mais calmo, eu vou meditar. Se eu gosto de fazer relaxamento, então, por exemplo, 2 dias antes da audição, eu não assisto televisão, porque televisão eu vou ficar vendo bobagem, por mais que seja um filme legal, eu vou ficar interessado em outra coisa, ou se coloco no jornal, eu vou ficar vendo tragédia. Isso vai me deixar, vão dar estímulos externos que não vai ser positivo para minha audição. Então, se eu estou 2 dias da minha audição, eu não ligo televisão, eu ligo uma música relaxante. No Spotify tem um monte de música, um monte de playlist de 2, 3 horas de música relaxante, sons da natureza, sabe? Então, às vezes eu passo, se eu tô, consigo ficar 2 horas em casa, sozinho, eu fico essas 2 horas fazendo as minhas coisas, escutando esses sons, tomo banho com esse som da natureza, acendo um incenso, faço um relaxamento, eu tento fazer todas as coisas que eu sei que vai me deixar seguro, tá? Por exemplo, às vezes eu não gosto de ficar conversando com as pessoas antes de audição, que nem você falou, né, acho que o seu filho, sua filha, na porta da audição, ele tá bem, acho que quando ele entra, ele não fica bem, ou fica ansioso. Eu não lembro quem falou, não sei se foi você, mas, por exemplo, eu já tive vários casos, falei em aula esses dias, que às vezes eu tô na porta de audição e vem gente conversar comigo. E aí, amigo, tá nervoso? Vai tá tudo certo? Força lá! Na porta da audição, eu não gosto de conversar com ninguém. Então, às vezes, se eu tô ali pra entrar, eu desvio o olhar, eu fico comigo mesmo. Então é uma forma que eu sei que se a pessoa vem conversar comigo, eu sei que me desconcentra. Então eu não vou falar com ninguém. Por mais que pareça, poxa, Felipe é antipático, Felipe é chato. Poxa, eu sei que me desconcentra. Eu preciso fazer as ações as quais eu vou ficar concentrado e mais equilibrado e mais seguro. Então a grande palavra é: quanto mais seguro a gente tiver, melhor. E como ficar seguro? Quanto mais a gente se autoconhece, tá? Então, quanto mais autoconhecimento, deu tremedeira no braço. Quanto mais autoconhecimento a gente tiver de nós mesmos, e quanto mais eu vou te dar uma dica, tá? Quanto mais autoconhecimento você tiver de você, para você saber como você lida com seus filhos, para você saber também se você não fica nervosa nas audições e às vezes também não passa nervosismo para os seus filhos. Você fica nervosa 2, 3 dias antes da audição? Você como mãe, né? Você fica ansiosa? Então você também tem que se autoconhecer, porque você é como se fosse, sei lá, empresária deles, né? Digamos assim. Você tem que saber, por exemplo, quais são as ações que você também tem que tomar. Então, você também vai ter que fazer um relaxamento, você também vai ter que meditar para você estar tranquila e poder passar tranquilidade para eles também, entende? Então, esse autoconhecimento não é só da pessoa que está fazendo o teste. Se tem outras pessoas, por exemplo, o pai ou a mãe que está levando, é importante ter esse autoconhecimento também para ver se vai estar seguro para poder passar a segurança para os filhos. Faz sentido? Que a segurança, no caso, não é só da pessoa que está fazendo o teste. Por exemplo, quando eu era atleta de ginástica olímpica, a gente ia para as competições. Quando os meus coaches, meus treinadores estavam muito seguros em me ajudar ou dar determinada ferramenta para eu competir, isso me deixava muito seguro também. E o resultado da competição era muito melhor. Então a segurança tem que estar de todos os lados, tá? Então eu coloquei um exemplo aqui, ó, frescura, tá? O Júlio me falou, o Júlio Assad, que está em cartaz, ele me falou que a Meryl Streep tem no contrato dela, não sei, pode ser boato, tá? Que no contrato dela, ela não quer que ninguém da produção converse com ela desde o seu, seu trailer até a hora da gravação.
Então ela fala que ela tá no contrato dela, ninguém pode falar com ela, desde do trailer até a gravação. Meryl Streep é Meryl Streep. Cada papel que ela faz é maravilhoso, né? Então assim, se isso deixa ela segura, beijo Bia, te vejo semana que vem. Se tiver dúvida, se pergunta em aula, tá bom? Se isso vai deixar ela segura e ela se conhece, por que não? O desempenho do trabalho dela é bom, então é nisso que ela tem que focar. Se ela se sente segura, não falando com ninguém antes de gravar, ela vai ter que tomar atitude, vai ter que se posicionar para ela poder fazer um excelente trabalho e ela se sentir segura para aquilo. Faz sentido? Por exemplo, né, eu vou dar um exemplo de mim. Eu tenho um tempo lento de pensamento. Às vezes eu não consigo responder as pessoas de forma rápida. Isso até eu escrevi no meu e-book. Que às vezes eu peço tempo para pensar sobre alguma coisa e isso me deixa seguro. Se a pessoa pergunta, fala alguma coisa, fale alguma coisa ou fale, sei lá, faça um improviso aí de alguma coisa agora. E se eu não sei fazer, eu falo, nossa, eu preciso pensar, tudo bem? E aí se a pessoa me fala tudo bem, aí eu consigo pensar com calma e volto e faço algo com mais segurança. Isso me deixa seguro. Faz sentido isso que eu falei para vocês? Da segurança? Então só fazendo um fechamento aqui, de quanto mais autoconhecimento vocês tiverem de vocês mesmos, não só vocês, eu vou falar de mim também, porque eu continuo nessa vida de artista, quanto mais autoconhecimento nós tivermos de nós mesmos, mais a gente vai poder fazer ações que vão nos deixar seguros. Porque o grande lance quanto mais seguro você estiver, melhor vai ser o seu resultado, o seu desempenho em maldição. Faz sentido? É o seguinte, eu tenho o meu e-book que eu escrevi e tá no, eu acho que é o que o pessoal chama de bio, desculpa se não é isso, tá? Ali quando você entra no meu Instagram, eu acho que deve ser a bio, acho que é a bio sim, tem onde estaria o site, tem um site ali que você pode clicar e você entra para você baixar o meu e-book. Lá eu tô falando um pouco sobre como foi a minha audição no Rei Leão. E eu falo essa questão de se sentir seguro, eu dou um exemplo de como foi e eu tinha feito um processo terapêutico, de terapia na época e que me ajudou a ficar muito seguro, né, que eu até faço hoje em dia ainda e me deixa muito seguro, né, para fazer escolhas e decisões na vida em geral e de acordo com essa segurança meu desempenho no Rei Leão foi muito legal, então é um relato que eu dou lá. E tem alguns outros temas que eu uso nos meus coachings, que é sobre arquétipo, estereótipo e tal. Então, entra lá na bio e aí se inscreve lá, você tem que se inscrever, botar seu e-mail, coloca seu nome e baixa o e-book, gratuito, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui, tá? Esse vídeo vai ficar gravado aí, ele vai encerrar, mas acho que ele vai ficar gravado. Se vocês tiverem mais dúvidas, mandem mensagens no direct pra mim, no meu Instagram. Semana que vem, lembrando, dia 27/3, às 20 horas, quarta-feira que vem, vou dar essa aula ao vivo. E pra você lembrar, a aula ao vivo vai ser no YouTube, tá? Então, meu canal no YouTube é Felipe com 2 P's Moraes. E baixa o e-book e vai lendo o e-book pra vocês já ficarem por dentro do que a gente vai comentar na aula que vem, que eu vou falar um pouco sobre alguns temas no e-book e falar algumas coisas sobre as técnicas e ferramentas que eu uso no coaching de interpretação, tá bom? Beleza, gente? Eu que agradeço, muito obrigado, adorei aí a presença de vocês, adorei as perguntas, adorei aí o feedback que vocês foram falando, tá certo? Então a gente se vê na quarta-feira que vem, dia 27 às 20 horas. Certo? E baixa o e-book, deem uma lida aí. Se tiverem dúvidas, vão me mandando também. Tá certo? Um beijão, um abração pra vocês. Até mais. Tchau, tchau.